Bem-vindos. Hoje vamos olhar para uns excertos de um texto bastante incisivo, chamado Gaza, um espelho da nossa humanidade. Temos aqui um material que usa, pronto, uma ferramenta poderosa para tentar criar empatia. Uma analogia muito, muito direta connosco. Exato. Uma analogia forte, talvez até desconfortável. É isso. E a nossa ideia aqui é tentar perceber a perspectiva destes excertos sobre o que se passa na faixa de Gaza, usando precisamente essa analogia como ponto de partida. Ok, vamos lá ver isto. Força. O texto começa logo com um cenário hipotético que nos bate à porta. E se Portugal fosse invadido? Pela Espanha. E não é uma coisa leve. Não, nada leve. Fala de Espanha decidir que metade do nosso país lhes pertence por direito histórico, assim de repente, e depois, claro, a invasão militar. Sim, e descreve isso de forma muito viva, não é? Tanques a entrar por Elvas, por Valença, cidades como Lisboa, Porto a serem bombardeadas. Prédios a cair, pessoas lá dentro e portos e aeroportos fechados imediatamente. É um cenário de perda total de controlo muito violento. Uma perda de soberania instantânea e brutal. Mas o texto não para aí, pois não? A invasão é só o começo do argumento. Exatamente. O que viria a seguir é talvez ainda mais central para a ideia que o texto quer passar. Precisamente. O foco depois muda para o bloqueio. Um bloqueio total do território português que sobrasse, digamos, um cerco completo. E como é que isso seria, segundo o texto? Bem, detalha as consequências de forma muito, muito gráfica. A comida começaria a faltar. Caminhões de ajuda parados na fronteira. Ímpetos de passar pela potência ocupante. Uma decisão externa a controlar a nossa sobrevivência básica? Exato. E depois, os hospitais. Sem medicamentos, sem anestesia para operar, sem eletricidade para manter equipamentos essenciais a funcionar. Incubadoras para bebés? Sim, como as incubadoras, precisamente. O texto menciona isso. Descreve também o racionamento de pão, crianças a emagrecer a olhos vistos, o acesso à água potável a ser muito, muito limitado. Terrível. E o ponto crucial, o controlo absoluto, aéreo, marítimo, terrestre. Tudo nas mãos da força invasora. Seriam eles a decidir o que entra, quem recebe ajuda. E, na prática, quem vive e quem morre. Uma dependência, lá está, total. É um cenário de impotência quase total e é aí que o texto nos confronta, não é? Com aquela pergunta direta, Sim, a pergunta-chave. que é: se isto acontecesse connosco, em Portugal, com os portugueses, ficaríamos parados a aceitar ou lutaríamos com unhas e dentes? E essa pergunta, claro, é retórica. É a ponte, o texto usa esta construção toda para nos levar daqui, da nossa realidade, para a situação que descreve como sendo a vivida pelos 2,3 milhões de pessoas em Gaza. A ideia é dizer: são pessoas como nós, apanhadas nisto. Exatamente. Pessoas normais, com vidas, famílias, sonhos, mas numa situação limite. Uma situação que, se calhar, vista de longe, pelas notícias, já não nos choca tanto. É interessante a escolha da analogia, não é? Tão próxima de nós. Sim, força uma reflexão diferente, talvez. E o texto também fala sobre como nós, de fora, reagimos a Gaza, certo? Ou como não reagimos. Toca nesse ponto, sim. Na tendência para a indiferença. O texto sugere que as imagens de Gaza podem tornar-se apenas ruído de fundo. Mais um conflito lá longe que não nos afeta diretamente. E contraste isso com a reação que provavelmente teríamos se fosse o cenário português? Exatamente, e é aí que reside o ponto nevrálgico do argumento do texto, parece-me. Essa dualidade. Por um lado, diz que cada vítima em Gaza é um espelho do que poderia ser a nossa dor. Por outro, aponta para um silêncio conveniente de muita gente. Um silêncio que não existiria se fosse connosco, presumo o texto. É essa a presunção, sim. Uma indignação global seria esperada se fosse Portugal ou outro país europeu. E o texto questiona porque é que a empatia funciona de forma diferente. Então, tentando resumir a mensagem principal destes excertos, o que é que o texto nos quer dizer com isto tudo? Gaza como um teste. Um teste à nossa humanidade, sim. É essa a expressão usada. Se juntarmos as peças, a tese central é que a nossa reação, ou a falta dela, perante a privação extrema de um povo inteiro, comida, água, segurança, liberdade, futuro, diz muito sobre nós. Sobre a nossa própria fibra moral. Sim. O texto argumenta que essa incapacidade de sentir, de expressar a indignação, não diminui só as vítimas, diminui-nos a nós também. Compromete a nossa própria humanidade.
E essa indiferença, segundo o texto, pode ter um custo para nós mais tarde. Na perspectiva do texto, sim. Sugere que, ao normalizar ou ignorar o sofrimento em Gaza, estamos, no fundo, a minar o nosso próprio direito de esperar solidariedade, empatia, se um dia a situação se inverter. É uma visão de interconexão. A indiferença tem um preço ético. Faz sentido, dentro da lógica apresentada. E para terminar, o texto não dá respostas fáceis, mas deixa uma pergunta no ar, não é? Uma pergunta que fica a ecoar. Exatamente. Uma pergunta que nos deixa a pensar muito para além do que lemos aqui. Hoje é Gaza. Amanhã, quem será?